Eu sou Bárbara Couto da Liberta Espermacultura. Hoje, para a oficina Bem Viver, eu convidei a enfermeira Marina Couto para falar um pouquinho pra gente sobre o assunto hipertensão. Vamos lá ver as dicas dela de hoje. Oi pessoal, para quem não assistiu nenhum vídeo meu ainda, meu nome é Marina, eu sou enfermeira e mais uma vez a Bárbara e o Dijane me convidaram para bater um papo com vocês a respeito de alguma questão importante sobre a área da saúde. Nós já fizemos vídeos sobre o Covid, sobre Outubro Rosa e o câncer de mama, Novembro Azul e o câncer de próstata, e dessa vez eles me pediram para falar com vocês sobre a hipertensão, mais conhecida, popularmente conhecida como pressão alta. É uma doença importante que todos nós tenhamos consciência da existência dela, de como ela pode nos acometer, da sua importância, do seu impacto para a vida normal de todas as pessoas. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que 30% da população mundial é acometido pela hipertensão arterial sistêmica, né, como a gente conhece como pressão alta, mais popularmente conhecida como pressão alta. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela nos dá no Brasil esse mesmo número, 30% da população brasileira acometida por hipertensão. Mas o que é mais preocupante é que tanto a OMS, a Organização Mundial da Saúde, quanto a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela também nos indica que metade dessa população desconhece que tem a doença. Isso é muito importante, por quê? Porque quando essas pessoas vão ter a consciência que são acometidas por pressão alta, por hipertensão, elas já estão em fase avançada, correndo o risco de desenvolver outros tipos de doenças mais graves e que impactam muito mais na vida dessa pessoa. Que doenças são essas? O grande perigo, né, da pressão alta, da hipertensão, é que ela pode desencadear doenças importantes que podem deixar a pessoa com sequelas, pode deixar a pessoa limitada, tendo que fazer tratamentos mais rigorosos e mais impactantes. A hipertensão não controlada, ela pode desencadear doenças do coração, doenças graves como arritmias, insuficiência cardíaca, infarto, mas também pode sobrecarregar em outros órgãos, como o cérebro. A pessoa com uma doença, uma hipertensão não controlada, ela pode desencadear um AVE, um acidente vascular encefálico, mais conhecido como derrame. Ela também pode culminar com uma insuficiência renal crônica, tá? Ela pode atacar os rins e desenvolvendo essa insuficiência e a pessoa acabar tendo que fazer hemodiálise. Em geral, a pressão ideal, ela fica em torno do que a gente chama de 120/80, mais conhecido como 12/8, salvo alguns aspectos. Por exemplo, a gestante, em geral, a pressão dela é mais baixa. Idosos, eles tendem a ter a pressão um pouquinho mais elevada. Então, pessoas em atividade física, a pressão também é um pouquinho mais elevada. Quando a gente está deitado, geralmente a pressão é um pouquinho mais baixa. Então, essas são algumas das exceções. Tá? Se essa pressão ela sobe
em torno de 14/9, é um sinal de alerta. Não há exames de sangue, de imagem para detectar a hipertensão. Ela é de observação e aferição de pressão para o diagnóstico, né? Se o médico, o enfermeiro, o profissional da saúde, ele está suspeitando que uma pessoa ela esteja desenvolvendo hipertensão, a primeira coisa é fazer uma curva pressórica. O que é isso? É aferir a pressão uma vez por dia em dias sequenciais e diferentes. Em geral, em torno de 3 a 5 dias para se fazer essa curva. Existem alguns profissionais que fazem até em 2 semanas, tá? Mas em geral é de 3 a 5, 7 dias sequenciais para averiguar se essa pressão ela tem se mantido em torno de 14/9. Se sim, é o indício, o diagnóstico fechado para hipertensão. Se ainda restar alguma dúvida, existe um exame chamado MAPA, que é a verificação da pressão, é um aparelhinho que se coloca no paciente, e esse aparelhinho, ele vai medir, vai aferir a pressão em 24 horas, para, se há alguma dúvida, se fechar o diagnóstico. A hipertensão, ela em geral, ela é silenciosa, e esse que é o perigo, o risco, tá? Ela não demonstra sintomas. Quando demonstra sintomas, é um indício de hipertensão já em fase avançada, uma fase de alerta que a pessoa corre o risco de ter as comorbidades, desenvolver doenças mais graves que eu falei no início desse vídeo, né? Como insuficiência renal, o AVE, que é o derrame, insuficiência cardíaca, arritmias. Mas que sintomas são esses que me servem de alerta? Dor de cabeça, falta de ar, dor no peito, zumbido no ouvido, visão borrada, tonturas frequentes. Essas são alertas que podem ser de uma possível hipertensão já em fase mais avançada. Como qualquer doença crônica, a hipertensão ela tem fatores de risco que colocam o indivíduo numa chance mais elevada de desenvolver hipertensão arterial. O primeiro deles é o histórico familiar. Se existe um histórico familiar positivo e grande numa família para hipertensão, fatalmente um indivíduo ele tem que ficar mais alerta em relação à doença. Idosos, as pessoas acima de 60 anos, a partir de 60 anos, elas vão perdendo a complacência das artérias. As artérias elas se tornam mais endurecidas. Isso faz com que o sangue ele tenha mais dificuldade para fluir dentro do vaso, aumentando assim a pressão arterial. Obesidade e sedentarismo, fatores importantíssimos para o desenvolvimento da hipertensão. O tabagismo, menopausa, o uso excessivo, abusivo de álcool também são fatores de riscos. Estresse, sono irregular, diabetes e doenças renais. São fatores de risco muito importantes para esse desenvolvimento. Quanto à prevenção da hipertensão, o que eu posso fazer para prevenir o acometimento da pressão alta, da hipertensão? Principalmente combater esses fatores de riscos modificáveis, né? Existem fatores que eu não consigo modificar.
como a progressão da idade, a senilidade, né, o histórico familiar, a menopausa, mas existem doenças que eu já possuo, como diabetes e doença de rins, mas existem fatores comportamentais do meu comportamento que eu consigo modificar e prevenir, assim, o aparecimento e o avanço da hipertensão. São eles: o combate ao tabagismo, não fumar, não ingerir abusivamente bebida alcoólica, ter, se possível, momentos de lazer, dormir bem, atividade física, importantíssimo, combater a obesidade, importantíssimo esse aspecto para prevenir a pressão alta, a hipertensão. Uma alimentação saudável desde 1997, que foi criada, que a gente chama de DASH, é uma sigla em inglês, que ela quer dizer dieta para combater a hipertensão. O que eles pregam? O consumo farto de vegetais, frutas, de legumes e grãos na alimentação, né? Isso faz com que seja um fator importante para prevenir a alimentação saudável, para prevenir o aparecimento da hipertensão. E principalmente diminuir o consumo de sal. O sal de cozinha, ele é rico em sódio, e sódio, ele é um alimento, né, muito indesejado no controle da pressão. A Organização Mundial da Saúde fala que nós devemos consumir por dia 5 colheres de chá de sal. É o suficiente. Só que não é totalmente só assim. Então, eu tenho lá 5 colherzinhas. A gente tem que lembrar que nós consumimos alimentos industrializados, pão, condimentos, aqueles temperos já prontos, todos eles têm sal. Então, essas 5 colherzinhas de sal, a gente tem que parar para pensar que tem outros alimentos que já vem embutido o sal. Então, diminuir drasticamente o sal da nossa vida é um fator muito importante para prevenir a hipertensão. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito relevante, tenha sido um alerta, principalmente quando a gente diz, a OMS nos mostra que metade da população que é hipertensa desconhece o diagnóstico e só vai tomar conhecimento quando já está grave. Mais uma vez, eu falo para vocês que nós somos os coautores da nossa saúde, que a gente trabalhando os fatores de prevenção, nós conseguimos diminuir os riscos e os impactos que não só a hipertensão pode trazer para nossa vida, como várias doenças crônicas. Eu falei isso nos vídeos sobre o câncer de mama, falei sobre o câncer de próstata, e mais uma vez reitero: nós somos autores da nossa vida, né? O que a gente faz da nossa vida é que lá na frente a gente vai ver, a gente vai colher os frutos. Então, prevenir, como diz o ditado, é melhor do que remediar, né? Ser dependente de remédios para controle de pressão é muito ruim, né?
além do impacto econômico, ainda tem impacto social, efeitos colaterais que uma medicação prolongada pode trazer. Então, é melhor prevenir do que tardiamente complicar a nossa vida com efeitos indesejáveis de uma doença. Vamos alimentar bem e vamos fazer atividade física. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Agradecemos a Marina pela colaboração com as dicas desse tema tão importante para os dias atuais. Espero que tenham gostado, compartilhe com os amigos e com a família. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal Levade e Mina do Andrade.